noite. Então, como a última proposta de trabalho para concluir a disciplina de sistemas multimídia, fomos apresentados com o trabalho para selecionar outra das ferramentas trabalhadas em sala de aula e criar um vídeo falando sobre cada uma delas. Essas são minhas 8 ferramentas. Eu vou começar falando do GIMP. GIMP, selecionei o GIMP porque foi realmente ele é um programa muito útil mesmo. Ter uma oportunidade de um tempo para poder testar esse programa foi algo sensacional. Como editor de imagem, ele é super completo. E os tutoriais foram bem explicativos no sentido de testar cada uma das funcionalidades. Vou pegar uma imagem de exemplo qualquer. Foto, são fotos do famoso um artista. Dentro aqui já temos todas as ferramentas disponíveis, todas para acesso. Com todas as coisas que posso fazer. Vou só demonstrar um pouco sobre como cada uma ferramenta funciona. Ferramenta guilhotina, que é a ferramenta de corte da imagem. É boa, que você pode definir um tamanho específico de uma imagem e cortar ela. Simplicidade. O editor é realmente poderoso, principalmente a funcionalidade da área de criar camadas com eles. As camadas, já tivemos até um dos trabalhos, que era criar uma animação. Para criar a minha animação, eu utilizei o próprio GIMP, que eu criei uma seção de camadas. Foi criei um bonequinho bem simples, que tinha cerca de umas 30 camadas. Então, nós temos que essa é a primeira ferramenta, o GIMP, um editor de imagem gratuito e extremamente completo. A segunda das ferramentas foi o Wikispaces. Wikispace seria mais a respeito da ideia de colaboração, de contribuição, né? Cada pessoa pode ter sua própria wiki. E a ideia é que as pessoas colaborem para contribuir no conteúdo. Muito fácil e simples para completar, apesar de ser algo extremamente formal. A parte da Wikispace eu não cheguei a colaborar em sala de aula. Isso realmente passou totalmente despercebido essa tarefa. Não foi nem apresentada uma tarefa para criar uma wiki, foi para colaborar e contribuir com uma Wikispace já criada. É simplesmente uma ferramenta para simplicidade, né? Colaboração. Sem problemas para criar uma muito simples mesmo. Apesar de como já foi disponível, já foi mostrado aqui, infelizmente, somente gratuito por 30 dias, que é realmente uma desvantagem na Wiki. E realmente levantar a questão da formalidade que a ferramenta apresenta, que um ponto positivo, a organização, né? O conteúdo vai
Porém, a interação dele é toda através de um painel. Painel compartilhado, onde as pessoas podem rapidamente compartilhar ideias. E o que acontece nesse painel? O painel já é bem uma estrutura bem mais simples do que o próprio Wikispaces. Muito simples mesmo. Já seria algo bem mais fácil de convencer as pessoas a colaborarem com o seu espaço. Então, o que vamos ver o que nós temos aqui? Opa, escondido o botão, olha ele aí. Essa aula do Padlet, eu fiz a minha contribuição em sala de aula, eu criei o meu próprio Padlet. O que nós temos aqui? O interessante é o tipo de público que eu nunca cheguei a conhecer o Padlet. Eu fico imaginando o tipo de público que esse tipo de aplicativo atinge. Até pelo próprio estilo dele. É uma interface, uma interação com o usuário bem interessante. Tem uma tipo diferente de personalidade. A estrutura do Padlet pode criar um mural. O tablet o Padlet é um mural. Um título, escreve qualquer coisa. Junto com isso você pode adicionar voz, vídeo, uma foto, ou até um documento, um anexo qualquer. E assim temos a colaboração das pessoas no Padlet. Seria o Padlet. O próximo aplicativo que eu vou mostrar vai ser Powtoon. Esse cara é sensacional. Muito simples e fácil de utilizar e eu acredito que ele não vai funcionar nesse navegador. Putz, apesar da plataforma ser muito boa mesmo, é meio complicado de trabalhar com ela. Eu tive problemas em sala de aula para fazer esse cara funcionar. Só que fechando o jogo para que ele não abra. É algo que eu me imagino. Eu me imagino utilizando essa ferramenta para desenvolver qualquer coisa. Que, como já é dito, essa ferramenta já tem um público específico. Só Starbucks, a Cisco, a Coca-Cola, o eBay. Tipo, é algo muito bem feito. Eu acredito que é algo voltado mais para o meio empresarial. Quero apresentar uma forma simples. Eu apresento uma ideia, um conceito, eu apresento através de uma animação. As animações, elas têm a vantagem da subjetividade. Subjetividade. Olha só, até tem as duas grades. Que tipo de pessoa usaria o pauta um meio organizacional, alguma palestra, e o medo educacional, o estudante quer apresentar um trabalho escolar, ou até um professor que não trazer algo diferencial. Eu conheci o piazinho da Diferencial. Boné do Esse Jardim, é ela o aí Pautum. fazer o convite para Além dessa agora, ferramenta, ontem era aniversário do Pia, mas vamos a boa fazer vantagem sábado disso que aqui vem. é que já tem diversos Um aninho já. Eu já esperava que o Pia, quando tivesse a diversos musiquinha, meter. templates prontos, né? Mas é terrível, Pia. E pula e dá risada para qualquer um. Esses são os Mas é aplicativos. uma coisinha. Mas ele tem muita E já aparência está muito com a certo família mesmo. do pai da menina. Isso é muito bom Ele não mesmo. puxou nem a mãe, nem o pai. Nem o pai. Mesmo apesar dele ter bastante ferramentas disponibilizadas de forma gratuita, também existem certas funcionalidades, certos templates, né, que só são possíveis acessar
de maneira paga. Seria isso. Eu criei minha apresentação no Padlet em sala de aula. Eu utilizei eu fui desenvolvido utilizando um template qualquer. Meu tema foi mais a área empresarial. Que realmente dá é até perceptível a diferença aqui. Na área empresarial é algo bem mais explorado do que a educação pelos filtros. Mas nada impede de utilizar tanto um quanto o outro, apesar de que você tem que pensar no público-alvo, no que você vai, que tipo de coisa você está apresentando. O que nós temos? Eu vou ver qual que já é a próxima ferramenta sobre qual eu ia falar. É o Blender. Sensacional. O Blender é uma ferramenta de edição 3D, diferente do GIMP. É uma ferramenta de imagens que ela ferramenta de imagens em 2D. Essa aqui é totalmente feita para criar objetos 3D. Umas funcionalidades muito boas mesmo. Apesar de não ser algo tão automático quanto as outras ferramentas. Até você se acostumar com a movimentação da câmera, demora um pouco. Mas a partir do momento que você pega o jeito que ela funciona, não apresenta muito problema. Os atalhos no teclado são algo que, infelizmente, precisa ser dominado. Não tem como fugir muito disso. Porque é para melhorar o desenvolvimento agilizar o desenvolvimento do projeto. Que sem os detalhes não seria algo muito possível. Só eu selecionei. Vou selecionar os vértices. Estou com dificuldade para selecionar os Jeffs. Vou tentar novamente. Eu não consigo me lembrar de todos os atalhos desse aplicativo. Precisava selecionar nada. Inverse select all é A. Beleza, vamos ver se a partir de agora eu já consigo selecionar só os vértices. Consegui. Já temos a seleção dos vértices. E é muito bom como você consegue deformar os objetos com simplicidade. Esse aqui já é a ferramenta de escala. E até a própria... Quando for o momento que você domina os atalhos, você consegue adicionar facilmente diversos objetos. É algo simplesmente... Você consegue desenvolver o trabalho de maneira muito rápida mesmo. Mas como eu disse, a orientação da câmera que é a parte mais chata. Você tem que saber como fazer a câmera obedecer. E mexer, tem que ter ciência dos eixos para você poder trabalhar. Por exemplo, quero colocar o cone em cima da caixa. Primeiro eu tive que levantar a altura e depois alinhar ele com a caixa. O 0 é o ponto de visão da câmera. Eu vou passar para o nível de Object Mode. Assim estão meus objetos por enquanto. Tirei o wireframe deles.
E como se já foi mostrado, eu alinhei primeiro a largura e depois a altura do cone. E eu até adicionei o próprio cone. Formei um pouco a caixa para criar algo que não tem muita forma ainda, mas eu estou simplesmente fazendo um demonstrativo sobre o aplicativo. Mas os comandos que eu utilizei foram simples. Eu utilizei G para movimentar os objetos, A, o atalho de seleção, a câmera, que funciona a navegação numérica, S, de scale, que é escala em inglês, que aumenta o tamanho dela, e mais o E, que é a famosa extrusão, onde eu consegui movimentar a face do quadrado. Depois eu já aguardo. Próxima ferramenta que eu vou mostrar vai ser... Eu não vou só descartar a minha demonstração. Audacity. Também outra ferramenta fantástica, totalmente gratuita. Esse eu já vou lavar essa louça. É só encontrar, ele não está aberto ainda. Como é que funciona esse cara? Esse cara é um editor de áudio. Primeiro, se trabalhar com áudio, já utilizei eles algumas vezes para gravar áudios no meu computador, para que eu pudesse utilizá-los mais tarde. Aqui eu escolho de qual vai ser minha fonte de captura, entre um e dois canais de gravação, e a minha reprodução. O botão vermelho eu começo já a gravar qualquer som emitido pelo computador. Nesse caso ele está gravando a minha voz. Qualquer som emitido pelo computador. Nesse caso ele está gravando a minha voz. Aqui está uma demonstração de como é simples. Além dessas duas faixas de áudio, eu consigo mexer no balanço e toda a parte de equalização. Durante as aulas não foi mostrado muitas funcionalidades sobre o que pode ser feito. Mas eu posso, dentro de um mesmo projeto do Audacity, eu posso criar duas faixas de áudio e mesclá-las. E aqui estão algumas coisas mais avançadas, no caso, plugins. Que eu consigo definir frequência e para que é mais para uso profissional, né? Eu quero criar um áudio bem específico. Daí eu teria que utilizar as ferramentas avançadas. Para o nosso aplicativo de sala de aula foi mostrado simples gravação do áudio e edição dele, né? Como unir as duas faixas de áudio. Além das demonstrações, vamos ver o próximo aplicativo da lista, seria o Wordle. O Wordle eu infelizmente não consegui mais acessá-lo aqui em casa. Pesquisei por mais um editor e encontrei o Tagu, que parece que, além de não utilizar o Java, que já é algo meio... realmente algo ultrapassado para... Já foi... Ele... Não que seja ultrapassado, o Java é sensacional, mas as questões de segurança dele já é algo descontinuado. Já passou da época do Java. Mas o Tagu, vamos ver se consigo importar todas as palavras daquela parte sobre multimídia. Vou visualizar. Ele não tinha muitas palavras, mas ele adicionou, acredito que adicionou todas elas, que geram um problema. Ele não foi tão automático. Você teria que editar manualmente. Seria o melhor desse aplicativo é adicionar manualmente as palavras para criar
Única palavra. Acho que ele adicionou D como principal, devido ao número de repetições dele. Que já é um negócio meio inviável. Não vai deixar gerar porque não tem nenhuma letra para nada, mas é isso aí. Tem que só mais saber trabalhar com o vocabulário dele. Fontes. Muito bom mesmo. Consigo definir diferentes formas para como as palavras, cores e animações. É extremamente completo esse Tagu. A última ferramenta sobre qual eu deveria falar agora seria o Wix. Ferramenta de criação do website. Em sala de aula eu desenvolvi um site que era para ser... O objetivo era desenvolver um site de um trabalho, de uma web quest. A web quest também é um conceito bem interessante. Aqui ele já oferece diversos padrões com suporte móvel. O Wix é uma ferramenta simplesmente fantástica, muito bem feita. Nossa. Infelizmente é um website que poderia tirar o emprego de muito designer pela facilidade da utilização dele. Quanto era necessário com que o programa que o custo devido até o próprio custo de um programador. Ele vai tentar mostrar um vídeo de tutorial, mas vamos direto ao mostrar como é que funciona mais o editor dele. Tem diversos elementos que você pode selecionar e arrastar para dentro do teu site. É a partir disso que funciona a base do programa. Está meio lento para carregar, né? Segunda vez que eu estou tentando carregar o site, mas parece que dessa vez ele vai puxar o editor. Pouco do que pode ser adicionado, diversos, tudo muito bem organizado, divididos em categorias. Eu não... E já tem diversos temas que já dá para usar. Vamos ver aqui, o design da página. Deixar ela inteira branca. Mas é melhor nesse template aqui, do jeito que ele já está muito bem feito, infelizmente. Os templates são muito bem feitos, que teria uma coisa ou outra para customizar e criar o seu próprio. Esse que é o problema. Uma desvantagem, a única desvantagem do Wix seria isso. Se você ficar na base do template, não que seria uma desvantagem, né? Mas se você quiser o básico, ele já tem pronto. Se você quiser o específico, também é fácil de implementar. Eu não vou adicionar nenhuma funcionalidade muito fantástica ao site. Páginas web, elas têm que ser simples. A melhor página web é aquela que é rápida e transmite a ideia sem enrolação. Essa foi a minha revisão sobre as ferramentas utilizadas. E eu vou encerrar meu vídeo agora.